exaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, nós contamos mais uma vez com Tua graça, Senhor. É o Senhor que nos convocou para estarmos aqui, mas nós não podemos nos apresentar diante do Senhor sem que o Senhor nos capacite para isso, Senhor Deus. Então nessa noite nós te pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para que a gente possa ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito atue nos nossos corações e nos ajude a viver para a Tua glória, Senhor Deus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós somos carentes de Ti, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, faz-nos viver para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, não sei quantos de nós, quando começamos a nossa caminhada com o Senhor, ouvimos dos irmãos em Cristo mesmo que nós precisamos nos afastar das amizades antigas, que nós precisamos de alguma forma começar a conviver só com as pessoas de dentro da igreja para que a gente não corra o risco de acabar se desviando, de acabar se distanciando dos caminhos do Senhor. E esse é um erro que, na verdade, o próprio povo de Israel caiu por boa parte. O povo de Israel foi chamado para ser uma nação que representaria Deus para as pessoas que não conheciam o Senhor, para representar Deus para as nações da terra, mas por muitas vezes Israel agiu como se o Deus que se revelou primeiramente a eles fosse um Deus tribal. E eles acabaram por vezes fracassando na sua missão. E hoje nesse texto nós vamos ver o próprio autor desse evangelho indo totalmente de encontro contra esse tipo de sugestão, esse tipo de conselho de pararmos de conviver com as pessoas que nós convivíamos antes de conhecermos ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você lembrasse quem é esse evangelista chamado Mateus. Também conhecido no próprio texto que a gente lê como Levi, no texto anterior a esse, na verdade. Levi é a mesma pessoa que é apresentada como esse autor do evangelho aqui chamado Mateus. Mateus, ele era um judeu, só que era um publicano. Ao longo da pregação nós vamos ver por que os publicanos eram odiados pelo povo de Israel. E esse Mateus, anteriormente aqui o texto que nós lemos hoje, inclusive no versículo 9, pronto, vai dizer assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Mateus, ele é agora convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele escreve esse evangelho abrindo o coração dele para alcançar o povo que era o próprio povo dele, mas um povo que o odiava por considerá-lo um traidor. Agora ele escancara o coração e ele escreve esse evangelho com o propósito de convencer o povo de Israel que Jesus era aquele prometido nas escrituras do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias. Por isso, nesse evangelho nós vamos ver muitas e muitas vezes Mateus citando as escrituras do Antigo Testamento como prova de que Jesus era de fato esse Messias, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal, para que se cumprisse o que fora dito através das escrituras. Então, inclusive aqui em todo esse evangelho, Mateus vai usar muitas coisas do contexto judaico. O propósito dele é convencer o povo judeu de que Jesus é o rei prometido. Então, esse texto daqui, ele acontece exatamente após Mateus ser convocado pelo Senhor Jesus para ser discípulo dele, para segui-lo, e a gente precisa entender um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui nesse cenário da casa de Mateus. O texto vai dizer que Jesus estava em casa, sentado à mesa. Começa assim: sucedeu que, estando eles em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Se nós lemos o evangelho de Marcos e de Lucas, nós vamos ver que eles vão falar que eles estavam assentados na casa de Levi. Levi, que é exatamente esse Mateus aqui, quando pessoas
quando publicanos e pecadores se sentaram com ele para comer. Então veja, o ambiente de casas daquela época eram bem diferentes do nosso. Geralmente tinha um salão maior na casa, as pessoas conseguiam achegar-se perto da porta, achegar-se perto da janela e ver o que acontecia dentro da casa. E o texto vai dizer que os fariseus viram o que acontecia e começaram a confrontar os discípulos de Jesus, porque eles estavam comendo ali com aquele tipo de gente. Então, o próprio Jesus, embora os fariseus não tenham se direcionado diretamente a Jesus, mas aos discípulos, o próprio Jesus responde a eles o porquê que eles estavam assentados com publicanos e pecadores. Por quê, meus irmãos? Por que os fariseus, então, questionaram aos discípulos de Jesus? Por que eles não questionaram diretamente o Mestre? Vamos pensar aí com a mente judaica nesse momento, entendendo aqui o ambiente da história. Aqui está falando sobre casa. Casa é esse lugar aí de habitação, lugar de família, lugar doméstico. Obviamente, você e nem o judeu daquela época chamaria qualquer pessoa para entrar no nosso próprio lar, para entrar no lar. É um lugar de intimidade o lar. Você não chama qualquer pessoa para entrar na casa. E o texto está dizendo que aí na mesa estão exatamente esses que eram reprovados pelos fariseus. Mas como se não bastasse isso, o texto está dizendo que eles assentaram à mesa, eles estavam ali junto com Jesus. E para o judeu, meu irmão, a mesa tem um significado extremamente profundo, um significado de intimidade, um significado de comunhão. Um judeu jamais chamaria alguém de quem ele não gostasse, alguém de quem ele não quisesse ter algum vínculo para se assentar à mesa com ele. É diferente da gente. Hoje a gente vai num shopping, a gente senta numa mesa, quando as mesas estão lá todas lotadas, a gente senta com gente que a gente nem conhece. Mas para o judeu isso não ia acontecer. Ele não ia sentar com alguém que ele não quisesse um relacionamento para fazer uma refeição. Então quando os fariseus viram que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, com certeza a interpretação deles foi que Jesus queria comunhão, ou que pelo menos ele queria ter algum vínculo com aquele tipo de pessoa. Veja aí o que diz o versículo 11, por favor. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Esse é o Messias? Será que ele não conhece o tipo de gente com quem ele está se assentando à mesa? Será que ele não se envergonha do tipo de gente que ele está querendo ter vínculo? Para o judeu, ver alguém sentado na mesa, é isso. Eu quero intimidade, eu quero comunhão profunda com essas pessoas com quem eu estou sentando aqui. Meu irmão, quem eram essas pessoas que o texto está dizendo aqui para a gente? Publicanos. O texto vai dizer, publicanos tomaram lugar à mesa para comer com Jesus e com seus discípulos. O próprio Mateus, antes de ser chamado pelo Senhor Jesus, ele era esse publicano aí. Publicano era gente que coletava, que cobravam impostos a mando do Império Romano. Na verdade, eles compraram o direito do Império Romano. Um judeu comprou esse direito para cobrar imposto do seu próprio povo, para essa nação que estava oprimindo a eles. Então o que acontecia? Eles não somente cobravam os impostos, o que era devido, mas eles cobravam a mais e acabavam enriquecendo a custa do povo de Israel. Então muitos deles estavam aí usando desse abuso na hora de coletar os impostos. E isso causava revolta no coração dos demais israelitas, que olhavam para esse tipo de publicano e consideravam eles como gente impura, gente com quem ninguém deveria ter comunhão. Eram traidores do povo do Senhor. Eles estavam coletando, eles estavam trabalhando em favor daqueles que oprimiam o povo do Senhor. Se a gente for ler, alguns estudiosos vão dizer que o povo de Israel considerava os publicanos, inclusive, piores do que prostitutas daquela época. Imagine para Mateus o que foi ouvir o Senhor Jesus chamando ele para ser um discípulo dele.
Se a gente for estudar um pouco sobre o caminho que as pessoas que seguiam os mestres levavam ao longo da vida, a gente vai ver que tanto Mateus como a maioria dos discípulos de Jesus eram pessoas que provavelmente já tinham sido reprovadas nessa escola rabínica que acontecia. O centro da educação teológica do povo de Israel acontecia exatamente que o povo os homens eram educados através da Torá, da lei do Senhor. Até um determinado momento, aquelas crianças, elas tinham que decorar todo o Antigo Testamento. Você acha difícil decorar versículo, meu irmão? Capítulo inteiro da Bíblia. Agora imagine uma criança, até ali por volta dos seus 8 anos de idade, decorando todo o Antigo... até 8 anos de idade era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Na época não tinha essa divisão que a gente tem de capítulo, versículo. Era decorando o texto corrido. A gente não tinha Bíblia assim com folhas, eram rolos. Eles começavam a seguir um rabi, e aquele rabi ia ensinando a palavra de Deus, e quando eles chegavam ali naquela determinada idade, se eles não fossem o melhor dos melhores, o suprassumo, o que o rabino ia dizer para eles: olha, tudo bem, eu estou vendo que você está se esforçando, mas agora você vai voltar para sua casa e vai aprender o ofício do seu pai, e ali só ficavam os melhores dos melhores. E aí, em uma outra etapa, eles tinham de fato que decorar todo o Antigo Testamento. E ali, mais outra etapa, o rabino ia falar: olha, você não é o melhor, então você vai voltar para casa para aprender o ofício do seu pai, e você vai trabalhar como seu pai também. Até o momento, então, que aquelas crianças, agora na verdade adolescentes, eles queriam absorver a gema, que se chamava, daquele rabino. Isso significava que eles não queriam apenas decorar a lei, mas interpretar a lei da forma que aquele rabino interpretava também. Havia um dito popular na época, dizendo assim: olha, que a poeira do seu rabi grude na sua roupa. Significando que aqueles homens iam seguir passo a passo. Só os suprassumos é que realmente ficariam ali seguindo algum rabi. Os discípulos de Jesus, incluindo Mateus, com certeza eram esses homens judeus que já tinham sido reprovados na escola rabínica, e agora Jesus se dirige para esses discípulos, se dirige para o próprio Mateus, chama ele, e de pronto Mateus deixa aquela coletoria de impostos que deixava ele provavelmente rico, como era rico Zaqueu, como eram ricos ali os publicanos. Quando as pessoas olhavam para esses publicanos, é como se elas olhassem, por exemplo, para os políticos dos nossos dias. Gente corrupta. Gente que está enriquecendo às custas de opressão do povo do Senhor. Então esses esses publicanos eram considerados impuros pelos escribas e fariseus, e por causa inclusive do contato constante que eles tinham com os gentios. Esse tipo de gente é a gente que a gente não deveria se misturar. Por que é que o mestre de vocês se assenta com publicanos? É por isso que os publicanos eram odiados pelo povo judeu. Eles eram considerados traidores. Mas foi a Mateus que o Senhor Jesus chamou. Jesus sabia quem era Mateus. Jesus sabia o estilo de vida que Mateus levava. Mas o texto vai dizer para a gente também que eles não assentaram apenas com publicanos. O texto vai dizer que eles assentaram também com pecadores. Ora, meus irmãos, quem não é pecador? Qualquer pessoa que se assentasse ali seria pecador. Não parece estranho o texto está dizendo aqui com publicanos e pecadores? Só que aqui no contexto, meu irmão, esses pecadores eram aqueles que para os fariseus, ou por sua ignorância, ou por escolha deliberada, não queriam seguir a lei judaica da forma que os fariseus e escribas tinham interpretado. Inclusive, muitas vezes, pelo fardo pesado que envolvia seguir a lei do Senhor, da forma que os escribas e fariseus ensinavam para o povo. Então, esses pecadores aqui que eles estão olhando, esse tipo de gente não está seguindo a nossa interpretação da lei. Será que Jesus não sabe com quem ele está se sentando?
publicanos e pecadores. Abra, por favor, a palavra de Deus lá no texto de Mateus 23, verso 4. Muita gente piedosa, inclusive, seria encaixado nesse termo de pecador que os fariseus diziam aqui. Gente que queria seguir ao Senhor. Mas veja porque muitas das pessoas ali daquela época não seguiam a lei da forma que os fariseus diziam. Vocês podem ler, por favor, Mateus 23, 4. Perceba, eles criavam regras e regras em cima da palavra de Deus, interpretavam, distorciam e queriam colocar esse jugo sobre o povo. E quem não seguisse o jugo da forma que eles interpretavam a lei, por eles eram consideradas gente indigna. Pecadores, eram esse tipo de gente que estavam sentados com Mateus ali, com Jesus e com os outros discípulos. Então, quando os fariseus fizeram a pergunta aos discípulos de por que Jesus estava sentado com eles ali, era como se eles estivessem reprovando indiretamente o próprio Senhor Jesus. Não é possível que que as pessoas estão dizendo que é o Messias, está se misturando com esse tipo de gente. Eles estavam reprovando os discípulos por seguirem alguém que se misturava com gente assim. É esse o tipo de mestre que vocês querem seguir? Tem certeza que ele foi enviado pelo Senhor? E eu lhe pergunto, meu irmão, será que de alguma maneira esses fariseus não estavam certos? Pense aí, publicanos. O texto não está dizendo que eram publicanos convertidos ao Senhor Jesus. O texto não está dizendo que eram pecadores convertidos ao Senhor Jesus. Abra aí a palavra de Deus lá no Salmo 1, por favor, verso 1. Você pode ler comigo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será que eles não estão com razão, meu irmão? Olha a última parte do texto que diz, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Publicanos com certeza poderiam ser considerados escarnecedores, escarneciam do povo de Deus. Zombavam do povo de Deus. Eram de fato traidores do povo de Deus. Só que eu quero lembrar a você nessa noite, meu irmão, que Jesus, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado. E se você está esperando que eu diga que Jesus ama o pecador, você não vai ouvir isso da minha boca. Porque a palavra de Deus lá em Efésios vai dizer que quem não é parte do povo do Senhor é filho da ira de Deus. Jesus, o próprio Deus, ele não distingue o pecado do pecador. Jesus odeia o pecado, odeia o pecador, mas ele quer salvar o pecador. Ele veio ao encontro de gente pecadora como eu e como você também. Já foi dito nessa noite que para o judeu a mesa significava esse lugar aí de comunhão. O perigo, na verdade, de se assentar na roda dos escarnecedores aqui seria de comungar das mesmas coisas que aquelas pessoas estavam comungando, do que elas faziam. No caso, Jesus estava ali para, como o texto vai mostrar para a gente, para curá-las. Mateus, ele foi convertido ao Senhor Jesus e ele não se isola daquelas pessoas com quem ele convivia anteriormente. Pelo contrário, ele chama aquelas pessoas para a intimidade do lar, para agora apresentar a elas quem é aquele que curou ele, quem é aquele que, sabendo dos seus pecados, o chamou para caminhar por graça com ele também. A diferença aqui, de fato, é comungar.
De fato, meu irmão, há um risco que a gente continue convivendo com as pessoas que a gente convivia anteriormente, se não é da forma que Mateus está fazendo aqui. Porque muitos de nós vamos dizer, não, então já que eu tenho que continuar convivendo, eu vou continuar frequentando os mesmos ambientes que anteriormente eu frequentava. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia anteriormente para que, de alguma forma, eu possa influenciar eles. Não, não é o que Mateus está fazendo. Mateus está chamando eles para um lugar de intimidade, para o lar dele. E é ele que está querendo influenciar essas pessoas. É muito diferente, meu irmão. De fato, nós não somos chamados para viver como se estivéssemos num monastério, isolados do mundo. Lembra aí das pessoas que talvez você convivia antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você se isolou dela? Você parou de conviver com ela, meu irmão? Quem é que você acha que Jesus quer usar para se revelar para ela? Quem é, meu irmão? Jesus estava ali para curar aquelas pessoas. Abra, por favor, a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 18, verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Quando Jesus propõe essa parábola, ele está se referindo exatamente aos escribas e fariseus. Gente que olhava para esses pecadores e publicanos, e é como se olhasse realmente olhando de alto a baixo. Como se essas pessoas fossem inferiores a eles. O texto aí, se você continua nessa parábola, você muito conhecida, a parábola de um publicano e de um, você lembra? Um fariseu, exatamente. E o texto vai dizer que o fariseu entra ali no templo, vai até lá na frente e começa a dizer, olha Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele publicano que está ali na porta, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo não sei quantas vezes por semana. Senhor, o Senhor está quase que de parabéns por ter um filho maravilhoso como eu. Eles se orgulhavam, como o texto diz, eles confiavam em si mesmos, eles se consideravam justos demais e desprezavam os outros. A parábola vai dizer que aquele publicano nem sequer ousava entrar no templo e ele batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim que sou pecador, reconhecendo quem de fato ele era. Essa é a atitude, novamente, que os fariseus estão tendo para com aquelas pessoas que estão dentro da casa com o Senhor Jesus. Só que, meu irmão, se nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos perceber que era costume de Jesus estar com pessoas que por muitas vezes não tinham boa reputação. Com pessoas que não eram bem vistas naquele tempo, naquela sociedade, que estavam de fato à margem da sociedade. Por exemplo, se a gente vai vendo aqui a narrativa do próprio Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, verso 3 a 4, vai dizer que Jesus deixou que um leproso se aproximasse dele e Jesus o toca para o curar. Lembre que pela lei levítica, Levíticos capítulo 5, 3, quem fosse tocado por um leproso seria ritualmente também considerado impuro. E Jesus toca naquele que não tinha boa reputação, que as pessoas olhavam como impuro, como se estivesse sendo castigado pelo juízo de Deus, pela forma pecaminosa que vivia. Mateus capítulo 8, versos 16 e 18, Jesus expulsa demônios e cura enfermos. Já pensou andar perto de quem é endemoniado? Gente de boa reputação, não é não? É por isso que muitos vão dizer nos evangelhos que Jesus expulsava demônios pelo próprio Beelzebu, maioral dos demônios.
Mateus 8, 28 a 34, Jesus vai ali para uma terra de criadores de porcos, animais que eram considerados pelo povo judeu impuro, e ele liberta ali novamente 2 endemoniados. Mateus 9, 1 a 8, Jesus perdoa os pecados de um paralítico, Jesus o cura. Mateus 9, capítulo 9, versículo 9, a gente vê aí o chamado de Mateus, que era um publicano, que tá sendo reprovado pelos fariseus aqui. Mateus 9, 19 a 22, Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue hemorrágico, também considerada ritualmente impura. Mateus 9, 32 a 33, Jesus expulsa o demônio de um mudo e o cura. Então, definitivamente, meu irmão, Jesus não era visto com bons olhos pelos religiosos daquela época, pelos fariseus, por causa do tipo de gente com quem ele se relacionava. Se você pula para o capítulo 11, versículo 19, olha a fama que o próprio Jesus tinha diante do povo de Israel. Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Essas pessoas olhavam para Jesus e diziam: isso é um glutão, um guloso. Esse cara é um beberrão. Olha o tipo de gente com quem ele anda. Meu irmão, mais uma vez, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele abomina o pecado, mas Ele quer salvar pecadores. Jesus se preocupava muito mais com as pessoas do que com sua própria reputação. E quando eu estou falando isso, obviamente você sabe que eu não estou insinuando que Jesus fazia ou andava por lugares que não eram propícios para Ele andar. Ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não estava se importando com o que as pessoas estavam pensando a respeito dele. Jesus, meu irmão, é aquele que veio para tocar quem ninguém mais quer tocar. Jesus veio para impactar a vida daqueles que estão à margem, muitas vezes, que as pessoas olham e dizem: olha, não tem solução, é pecador demais, é miserável demais, não tem como reverter essa situação. Jesus tem poder para salvar o pior dos pecadores, como me salvou, como salvou você. Talvez alguém com quem você convive, você pensa assim: não, eu não vou nem falar a respeito de Jesus para essa pessoa, porque é impossível que ela se converta. Meu irmão, Jesus toca quem ninguém quer mais tocar. Jesus quebra cadeias que ninguém mais pode quebrar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem, meu irmão, pecador que, se estiver dentro dos propósitos de Deus, não possa ser limpo pela graça do Senhor. Não possa ser transformado. E Jesus dá uma resposta para aqueles fariseus aí no versículo 12 e 13. Eles questionam os discípulos porque eles são covardes, eles não têm coragem de confrontar o próprio Senhor Jesus. Jesus percebe toda essa situação e ele mesmo dá uma resposta aí no versículo 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A resposta de Jesus, meu irmão, aqui, ele está dizendo para quem é o tratamento que ele veio trazer. O Messias, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Ele veio para a gente que se coloca diante de Deus e reconhece a sua pobreza espiritual, reconhece que não tem nada espiritualmente falando para oferecer para Deus, ao ponto de, por merecimento, receber algum favor do Senhor.
Lembre, meu irmão, que a palavra de Deus diz, as melhores obras de justiça que nós podemos apresentar diante de Deus não passam de um trapo de imundícia. Qualquer coisa que a gente possa produzir como obras de justiça, se não for feito em Cristo Jesus, é inaceitável diante de Deus. Ele veio para doentes, ele veio para pecadores. E o tratamento que ele oferece aqui é arrependimento. E já que os fariseus se achavam aí os portadores da vontade de Deus, eles mesmos deveriam interpretar de forma correta o que Jesus diz aqui. Lembre, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. É o que vai falar ali no primeiro versículo de Mateus capítulo 23. Eles se sentaram num lugar que eles interpretavam a lei para o povo de Deus. E Jesus agora olha para aqueles homens orgulhosos, para aqueles homens vaidosos e fala, olha, vai aprender o que diz lá na lei. Vocês não são os conhecedores da lei? Vão aprender o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Esses homens que se achavam portadores da vontade de Deus, eles mesmos deveriam fazer ali no meio do povo de Israel esse papel de médico, porque eles conheciam a verdade de um Deus que é santo, mas que é misericordioso também. Mas em vez disso, eles se sentiam superiores às pessoas que não agiam e não pensavam como eles. E Jesus os confronta com a própria lei de Moisés, que eles se orgulhavam tanto de compreender elas, de interpretar elas e de praticar elas da forma correta. O que esses fariseus aqui não entendiam, meus irmãos, é que eles eram doentes. Como todos nós. Todos nós ficamos enfermos por causa do pecado. Por causa da nossa natureza pecaminosa. O que esses fariseus não entendiam é que eles eram pecadores. Eles não paravam diante de Deus e reconheciam a sua enfermidade. E, meu irmão, o médico só vai curar aquele que reconhece que de fato está doente. Larissa, Natália e os demais médicos daqui, eles não vão obrigar nenhum paciente a se submeter a algum tratamento, não. Pelo menos algum paciente que tenha aí esteja normal na sua sanidade. Uma pessoa que não reconhece não vai se submeter ao tratamento. Jesus está dizendo qual é o tratamento aqui. Arrependimento. É chegar diante de Deus e falar, Senhor, sou eu esse pecador. Senhor, sou eu esse doente. O pecado me fez enfermar. Eu não tenho nada de bom para oferecer ao Senhor de mim mesmo. Sou eu, esse que precisa da misericórdia do Senhor. Sou eu que dia após dia continuo precisando, porque eu peco todos os dias. E eu não estou falando aqui o crente vai viver de uma forma obstinada no pecado, não, meu irmão. Mas as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados. Se eu disser que não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso e a palavra dele não habita em mim. Nós continuamos dependendo dia após dia do agir daquele que é o restaurador das nossas almas, do supremo pastor que cuida das suas ovelhas. Nós continuamos, meu irmão, dia após dia, dependendo da sua graça. As aparências aqui das ações dos fariseus, por muitas vezes, eram boas. Só que eles estavam doentes. Eles não reconheciam isso, os corações deles estavam distantes de Deus. Pule aí para o capítulo 15, por favor, versos 7 e 8. Senhor Jesus, mais uma vez, confrontando os fariseus, ele vai dizer, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Continue lendo, na verdade. E em verdade me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esses homens eram doentes.
Esses homens estavam mergulhados no pecado, mas o orgulho, a vaidade deles fazia com que eles achassem que estavam aceitáveis diante de Deus pela justiça que eles mesmos praticavam. Só que o próprio Evangelho vai revelar para a gente qual era a motivação desses homens tentarem obedecer à palavra de Deus. Os motivos deles eram errados, eles queriam o louvor dos homens. Se você ler aí o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, você vai ver que eles jejuavam para ser visto pelas pessoas, eles oravam nos cantos da praça, se mostrando ali religiosos demais para serem aplaudidos pelas pessoas. Toda a prática da religião deles não era uma prática para glorificar a Deus, é para que os homens olhassem para eles, é para que os homens admirassem a eles. Não se reconheciam como essa gente que precisava de um Salvador, que precisava do médico dos médicos. E, meus irmãos, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós podemos, por vezes, agir da mesma maneira que os fariseus, que sempre estavam ali prontos para criticar os outros por não cumprirem a lei de Deus da maneira que eles interpretavam, da maneira que eles próprios praticavam, e por vezes essa maneira não é a maneira que é descrita na palavra de Deus. Regras humanas, frequentemente aí menosprezando os pecadores que não mostravam interesse pela lei de Deus. Meu irmão, Deus tem lhe levado para vários lugares. Vários lugares. Onde a gente precisa entender, onde a gente precisa aprender o que a misericórdia quer e não holocaustos. Será que nós não temos criado barreiras no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, no meio da nossa família, nos sentindo superiores às outras pessoas, ao invés de transbordar esse manancial de águas vivas, que é o Senhor Jesus, que tem poder para curar a sede do pecador, para saciar a sede, para transformar a alma. A gente fala tanto sobre missão, meu irmão. A gente fala tanto sobre proclamar o Evangelho. A boca fala do que o coração está cheio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, porque por vezes a gente tem uma prontidão tão grande, um conhecimento tão grande para falar sempre sobre futebol, sobre filme, sobre seriado, sobre economia, sobre política, mas quando a gente vai falar sobre o manancial de águas vivas, sobre o médico que tem poder para curar não somente o corpo, mas para curar a alma do homem pecador, muitas vezes nós nos acovardamos. A boca fala do que o coração está cheio, meu irmão. Que o Senhor nos dê a graça de viver como Paulo vivia. Você lembra o que Paulo diz lá em Gálatas 2:20? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, se nós cremos nessa verdade, se nós cremos que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Senhor Jesus disse que o Espírito nos daria o que falar quando fosse necessário. O Senhor Jesus disse que o Espírito nos lembraria todas as coisas que Ele ordenou. Perceba, não é um espírito de adivinhação. Fica aí uma responsabilidade para a gente conhecer a palavra do Senhor. A promessa do Senhor é lembrar todas as coisas que Ele ordenou. Não é adivinhar, não. Mas Ele promete nos capacitar, meus irmãos. Nós temos esse mesmo papel de Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo.
Nós somos chamados para sermos canais da ação do Senhor Jesus de curar os enfermos da alma, de curar os pecadores com quem nós convivemos, de fazermos o que Mateus está fazendo aqui, não nos isolarmos. Pelo contrário, não, eu não vou comungar do mesmo estilo de vida, eu não vou comungar da mesma prática de vida deles, mas eu chamo eles para perto para que eles conheçam aquele que transformou a minha vida, para que eles conheçam aquele que impactou a minha vida, para que eles conheçam aquele que sabia tudo quanto eu estava fazendo, todas as coisas, os pecados mais ocultos, os pecados mais profundos, mas mesmo assim veio ao meu encontro me oferecendo graça, misericórdia. Quem é, meu irmão, aquela pessoa que você diz, não tem como, não tem solução, é pecador demais, está mergulhado demais na lama do pecado? O Senhor tem poder para purificar, sim. O Senhor quer nos usar para preservarmos o lugar onde nós estamos inseridos, de putrefação, da decomposição. Ele nos chamou para sermos sal da terra. E sal preserva. Ele não nos chamou para olharmos para o mundo como se nós fôssemos superiores. Como se nós fôssemos melhores do que as pessoas que estão aí fora sem cultuar o Senhor. Se lembra? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós outrora andávamos pelo mesmo caminho, meu irmão. Mas o Senhor nos alcançou, por graça, por misericórdia. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem queira, não há quem busque ao Senhor. Meu irmão, se hoje nós queremos o Senhor, se hoje nós buscamos ao Senhor, é porque Ele veio ao nosso encontro primeiro, como Jesus foi ali na coletoria ao encontro de Mateus. Pela nossa própria vontade, gente morta em delitos e pecados, nós jamais teríamos como responder positivamente ao Senhor pela nossa própria vontade. Foi necessário primeiro esse novo nascimento, essa regeneração do coração, para que agora a gente respondesse pela ação do Espírito Santo positivamente à palavra de Deus. Meu irmão, você sabe qual é a única diferença entre nós e um descrente que por muitas vezes aí, ao invés de estar cultuando ao Senhor, está celebrando o carnaval, está celebrando tantas festas aí de carnalidade? A única diferença, meu irmão, é que nós fomos alcançados e transformados pelo amor do médico que trata e que cura. É graça. É favor imerecido. Nós não temos do que nos orgulhar senão somente na cruz de Cristo. Não é motivo para nos sentirmos melhores do que os outros. É graça, meu irmão. O Senhor nos curou e tem nos curado para que a gente leve esse bálsamo para as outras pessoas também. Através da proclamação do Evangelho. Através do chamado ao arrependimento. E por vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo tem caído no mesmo erro do povo de Israel. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Isso que estava lá na lei mosaica, Pedro no Novo Testamento aplica à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos essa nação santa, meu irmão, a igreja do Senhor. Nós somos esse povo sacerdotal chamado para representar o Senhor diante daqueles que não conhecem o Senhor e para mostrar quem Ele é. Povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de quê? A fim de sentarmos aqui confortavelmente, continuarmos isolados do mundo, continuarmos vivendo a nossa vida, afinal de contas nós já fomos salvos.
Não, o texto vai dizer, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel, meu irmão. Não fazer como os fariseus, proclamar as próprias virtudes, virtudes que nem existiam na verdade. Mas é virtudes daquele que viveu de forma perfeita no nosso lugar. Onde Adão caiu, onde todo Israel caiu, onde todos nós caímos, Jesus permaneceu de pé, firme, em obediência perfeita ao Senhor. Esse é o médico que veio para curar, que se identifica com a gente. Como eu já falei hoje, que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso, Ele sabe o momento propício de nos socorrer. Por isso, nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, para que a gente receba graça em uma ocasião oportuna. Só que nesse rebanho do Senhor, ainda há ovelhas dele que não estão nesse aprisco, doentes, precisando do refrigério, da restauração do bom pastor. E Ele quer usar você, meu irmão. E Ele quer me usar para isso. Talvez nos nossos condomínios, onde a gente sequer cumprimenta as pessoas nos elevadores, porque nós temos nos tornado um povo inacessível. Jesus é acessível. E Jesus quer se tornar acessível para as pessoas da sua vizinhança. Jesus quer se tornar acessível para as pessoas do seu andar. Jesus quer se tornar acessível para as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, através de você. E isso é um privilégio, meu irmão. Se nós estamos aqui é porque algum dia alguém compreendeu isso. E nos apresentou esse evangelho da graça. De um Deus que viveu de forma perfeita no nosso lugar, porque nós não conseguimos viver. De um Deus que se tornou como um de nós. Está chegando aí o Natal, a gente fala tanto sobre Natal, né? Mas a gente esquece que o Natal significa que o Verbo de Deus se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele veio para salvar, meu irmão. Ele veio para tocar quem ninguém mais quer tocar. Ele veio para lembrar daquela pessoa que está totalmente esquecida. Como o salmista diz lá no Salmo 27:10, se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele lhe acolheu, meu irmão. Por que olharmos para as pessoas? Isso é um publicano, um pecador. Não vamos se assentar com elas, não. Ele quer acolher outros, meu irmão. Através da sua vida. Através da minha vida também. Que o Espírito nos convença o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Para que a gente faça o Senhor Jesus conhecido por onde quer que a gente vá. Sem virar as costas para as pessoas que não pensam como a gente, que não vivem como a gente, mas que são tão carentes da graça do Senhor, como nós somos também. Está vendo esses bancos vazios aqui? O Senhor quer ocupar. Através de você. Usando você. Esse espaço daqui é pequeno. Para o que Deus quer fazer na Jatiuca, na Ponta Verde, em Maceió.
povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sejamos nós, meus irmãos. Seja você. Seja a sua boca. Seja o Espírito dispondo o seu coração e os seus pés para ir ao encontro daquele que ninguém quer ir. O Senhor quer te usar. O Senhor quer nos usar para a glória dele e para fazê-lo conhecido. Amém. Você pode baixar a sua cabeça no seu lugar? Talvez você esteja lembrando agora nesse momento de gente que você perdeu contato há tanto tempo. E que você nunca falou a respeito do Senhor Jesus Cristo, se afastou dessa pessoa. Esse é o momento de você pedir perdão ao Senhor e colocar essa pessoa diante do Senhor também. E até pedir a oportunidade, Senhor, dá a oportunidade de falar do que o Senhor fez na minha vida para essa pessoa. De falar do teu evangelho para essa pessoa. O Senhor não nos tem dado um espírito de covardia, meu irmão, mas de ousadia para fazê-lo conhecido por onde quer que a gente vá. Gaste um tempo em oração aí no seu lugar. Após alguns instantes eu queria pedir que o pastor Bira nos elevasse ao Senhor em oração. E após isso o louvor vai nos conduzir em um cântico ao Senhor. Senhor Deus de toda a graça, nós somos o teu povo, Senhor, a qual o Senhor confiou o dever e privilégio de pregar o teu nome, de ser luz, ó Pai, para os perdidos, de levar a cura espiritual aos que estão, Senhor, maltratados por conta do pecado. Mas tantas vezes, ó Pai, nós somos omissos. Falamos sobre tantos assuntos, ó Pai. E ao mesmo tempo falamos tão pouco, Senhor, sobre a obra da redenção, sobre aquilo que o Senhor pode fazer na vida de um pecador. Eu te peço, ó Pai, que primeiramente o Teu Espírito Santo nos constranja, Senhor. Seja pelo egoísmo, seja pela omissão, ou pela vergonha, ou qualquer outro motivo, ó Pai, que tenha feito a Tua igreja se calar e tão pouco proclamar o Evangelho. Mas agora, Senhor, diante dessa palavra, nos inspira, Senhor, nos encoraja, pois há tantas cidades, ó Pai, ainda em Alagoas, que necessitam, Senhor, do Evangelho. E nós te pedimos, Senhor, nos use, a começar aqui, Senhor, nessa igreja. Nos usa, Senhor, para ocupar essas cadeiras, como o pastor Ezequiel colocou. É o Senhor quem decretou, elegeu e separou um povo que é propriedade exclusiva tua. Mas o Senhor confiou a nós a missão de pregar, para que através da pregação o Senhor o chame. Então nos faz fiel, Senhor, ao nosso dever. Nós queremos, Senhor, teu coração cheio de ti, para que a nossa boca possa proclamar as tuas verdades. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquemos de pé, vamos louvar ao Senhor.